Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O devocional de hoje é o devocional parte 3 do tema Dons de Línguas. Hoje falaremos sobre a terceira manifestação desse dom. Falamos da manifestação evangelística, aonde em Atos 2 o Espírito Santo veio, fez com que aquelas pessoas fossem usadas para poder falar do evangelho em outras línguas, ou melhor dizendo, em um outro idioma. Você pode clicar no vídeo lá se você não assistiu a parte 1, onde eles falaram pelo menos 5 idiomas diferentes. Falamos também sobre a manifestação pessoal, que é aquela manifestação que já não é um idioma, mas são línguas espirituais que quando eu falo, isso faz com que eu seja edificado. Mas tudo isso na permissão do Espírito Santo. Hoje falaremos da terceira manifestação. No último devocional, eu expliquei através da palavra que quando você vai falar em línguas espirituais, é necessário que você tenha essa consciência, que esse dom é usado para a autoedificação. Caso eu faça isso no microfone, caso eu faça isso num lugar público, eu preciso entender que não vai edificar aquelas pessoas que estão em minha volta. Mas na terceira manifestação de hoje, que é a manifestação para a edificação da igreja, você vai ver que esse dom pode ser usado em público se, entretanto, porém, vamos para a palavra e você vai entender como esse dom pode ser utilizado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você percebe aqui que existe uma regra. Então, vamos lá. Estou no culto e agora vou falar em línguas. Eu vou deixar de falar português, eu vou deixar de falar a minha língua idiomática e eu vou falar em línguas. A palavra do Senhor está dizendo: não há problemas. Você vai fazer isso na igreja, não tem problema fazer. A Bíblia não proíbe o uso do dom. Aliás, o dom foi dado a nós de maneira gratuita quando estávamos buscando pelo Senhor. Ele derramou um dom sobre a nossa vida. Mas ele está dizendo que se, porém, alguém falar, lá no versículo 27, se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Você está percebendo aqui que a palavra deve, de dever, ela não está dando uma sugestão, ela está dizendo: olha, se alguém falar em público, tem que ter alguém que interprete. Aí está dizendo: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Nós percebemos que o Paulo ele tem esse cuidado de fazer com que o culto ele tenha uma ordem e ele tenha uma decência. Porque cada um ali, um vai falar um salmo, outro tem uma palavra, outro tem uma instrução, outro tem uma revelação. O corpo de Cristo, ele é um corpo, mas ele é formado de membros diferentes. Muitas vezes cada um vai querer ali ser usado de uma forma diferente e isso pode trazer uma bagunça para o culto.
E o culto ele precisa ser racional. As pessoas que estão no culto, elas precisam entender o que elas estão fazendo, elas precisam entender o que elas estão recebendo, elas precisam entender o que está sendo pregado, elas precisam entender a hora de fazer a oração, a hora de fazer a leitura. O culto, ele não pode ser vários cultos dentro de um culto. Então, o Paulo está nos orientando. Se não houver intérprete, então a ordem aqui é que fiquem calados. Olha o que diz também em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Por que está dizendo o espírito dos profetas está sujeito aos profetas? Para que aquele profeta não diga, olha, o Espírito Santo ele veio sobre mim de uma forma, olha, maravilhosa e eu não pude me conter, e ali eu falei, e ali eu fiz. Não. Olha só, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o profeta, ele está no controle de falar ou não falar. Porque imagina, o Senhor derrama o Espírito Santo de uma forma que aquele que o recebe não consegue se controlar e o Paulo vem e põe uma regra, aí parece algo que está estranho. Deus permite, Paulo proíbe? Não. Tudo precisa ser feito com ordem. A Bíblia diz, ele é um Deus de paz. E para a gente poder finalizar o devocional de hoje e já te tranquilizando, nós não vamos parar por aqui, vamos continuar esse estudo falando sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, nós somos incentivados dentro da igreja a ter os dons, a buscar os dons. E aqui o Paulo está dizendo, já que vocês estão ansiosos, tem gente que fala, puxa, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto. Agora você está aprendendo o que é, como que você vai buscar algo que você não sabe o que é? Você vai buscar, vai receber, vai saber usar? Então não é mais fácil eu aprender tudo sobre o assunto para que eu possa buscar aquilo que é melhor para a vontade do Senhor? Então está dizendo, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, primeira manifestação evangelística, segunda manifestação pessoal, terceira manifestação para a edificação da igreja. Então, para esse terceiro, há um porém, se houver intérprete. E nós finalizamos aqui incentivando você a buscar os dons do Espírito Santo. E aqui está dizendo, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Você quer saber outros dons que não seja só de língua? Vai lá aqui no YouTube e clica no vídeo onde eu estou falando sobre os dons do Espírito Santo. Fique com Deus e nós voltamos falando do Espírito Santo. Até o próximo devocional.